Aí galera, tranquilo, numa boa. Comecei a leitura do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. E já nas primeiras páginas, ali, na primeira centena de páginas ali, me trouxe algumas reflexões. Eu vou falar de apenas uma, depois provavelmente eu retomo o assunto. Mas o tema que me chamou a atenção, dentre tantos ali, é o conceito de economia. Eu sou filho de um economista formado pela Universidade Federal de Santa Maria e desde muito cedo, portanto, eu pensava sobre economia e o que é isto. Afinal de contas, agora nós no momento de eleições, o que mais ouvimos falar é economia. E nos querem fazer crer, assim como eu já tive essa crença, de que a economia é uma ciência baseada na racionalidade humana, que foca, né, os bens materiais e imateriais, notadamente os materiais, para bem alocá-los, né, de maneira que haja uma maior qualidade de vida. Então, nós temos a produção, nós temos o consumo, nós podemos guardar o produto e deste jogo, né, racional é que as sociedades evoluem, aí acontecerá o avanço da qualidade de vida. E é claro que ficam umas questões filosóficas aqui importantes, né, reflexões importantes, conceitos implícitos a isso que não aparecem nas propagandas, que é o ser humano é mesmo racional? Racional é realmente agir em relação ao outro de maneira que eu obtenha algum tipo de vantagem, do ponto de vista da economia, né? E essa vantagem, de alguma forma, traria qualidade de vida? A busca por esse plus, esse a mais, esse lucro é o que promove a qualidade de vida? Também a pergunta, o que é a qualidade de vida? Né? Que é uma coisa bastante interessante de se pensar. E também, qualidade de vida para quem? Levando em consideração que o ser humano é racional, que o ser humano busca qualidade de vida, que o ser humano talvez busque sempre o lucro, né? Para que isto faça o desenvolvimento da sociedade. Esse desenvolvimento, esse lucro, essa racionalidade é para todos? Estas são perguntas que hoje são perguntas que são impeditivas, porque toda a sociedade do consumo, da velocidade, de acesso a cada vez mais informações, até o ponto que não nos informamos, essa pergunta não é mais possível. E então eu leio, como eu disse, Gessé de Souza, na página 100, até 100 alguma coisa, metade do livro provavelmente, e ele, um dos temas que ele toca, e eu achei fantástico o jeito que ele toca, é a economia. E ele diz, rapidamente, definitivamente, ele diz, nós acreditamos que a economia é racionalidade, nós acreditamos que a economia é escolha neutra. E logo ele vai dizer, evidentemente, que isso não é verdade. Por quê? Porque antes da economia nós temos decisões morais. Então eu fiquei feliz, né? Tanto que estou aqui comentando. Antes da economia, antes dessa pretensa racionalidade, nós temos escolhas morais. E aqui eu foco em morais e não em éticas, porque ética já implica uma reflexão sobre a moral. Eu digo moral. Portanto, eu estou falando que a economia está a serviço daquilo que acreditamos ser o bom, aquilo que acreditamos ser o justo. E é o que Gessé de Souza vai dizer, aquilo que acreditamos ser o justo. E aí que é interessante, a economia, que deveria ser a racionalidade, ela não se preocupa com uma questão fundante, que é a moralidade. E por que Gessé traz esta ideia de moralidade como fundamento da economia? Para desmontar a ideia de que a economia é neutra. Existem escolhas feitas antes, que têm a ver com escolhas daquilo que achamos que é justo. Entretanto, curiosamente, fazemos escolhas daquilo que é justo, desde que não discutamos o que é a justiça. Onde já se viu um grande empresário, né,
um coach, né, falando do crescimento econômico ou em dinheiro mesmo de cada um, de uma sociedade, falando sobre justiça. Não, justiça é outro assunto, nós estamos falando sobre economia. Percebe o engodo que tem aí? Na verdade, nós estamos falando sobre o que achamos que é correto. Mas quem nos diz o que é correto? Essa é uma questão bastante interessante. Se é uma decisão moral, portanto, é uma decisão do belo e do bom e do justo, né? É uma opinião, portanto, da onde ela vem, né? E aí é interessante, a economia não nos falará disso. Certo e do errado, do bem e do mal, vem pela família, mas também vem pela imprensa, também vem pela capacidade de consumo de cada família, vem da escola, vem das leituras, vem da nossa prospecção em relação ao futuro, ou seja, vem daquilo que eu penso para o que eu quero ser amanhã. É disso que estamos falando quando falamos em escolha. E aí é bastante interessante. O que acontece quando as informações que eu obtenho, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelo jornal papel, né, jornal físico, se essas informações já são, antes de eu nascer, produzidas pela economia. Já são produzidas pelos produtores de conhecimento e de informações pré-pagos pelo capital. O que aconteceria, né, se o meu jeito de aprender a estudar, de aprender o mundo, de abrir um livro, quando abro, né, ele é produzido numa escola, uma escola particular, pré-paga. Curioso. Ou quando eu estou numa escola pública, cujo material que eu uso, o livro que eu uso, eu aluno, foi comprado numa licitação, e essa licitação se debruça pelo menor preço, né, dentro de um conjunto de empresas que produzem livros, mantidas pelo capital. Então, percebam que a economia, quando se funda numa moralidade, na escolha por certo e pelo errado, já se funda numa preconcepção do justo, do belo e do bom. Percebam que, portanto, quando nós falamos, quando o teu candidato, quando o meu candidato fala em economia, ele está se referindo a uma moralidade. Percebamos que a pergunta, eu acredito a pergunta filosófica, ou a pergunta de quem tem consciência de si, como alguém que vive num universo de escolhas, é perguntar ao candidato: qual a moralidade daquilo que tu dizes? Tu estás falando do justo ao falar na distribuição de recursos? Tu estás, caro candidato, caro economista, tão sábio e tão isento, quem ficará de fora da distribuição desses recursos? A pergunta é: quem vai acumular? Quem não vai acumular? É justo acumular? Essas são as perguntas que trazem à luz os fundamentos morais daquele que propõe a política econômica. E aqui é interessante, política econômica. Por que eu digo política econômica e não economia pura? Porque é uma decisão política, ética, espero, moral e política. Porque estamos lidando, ou esse caro político está lidando com a sociedade, está lidando com os interesses de muitas pessoas e também está lidando com aqueles que ficarão fora, que não terão sequer direito a manifestar os seus interesses. E pior ainda, quem são aqueles que não terão nem acesso a pensar o futuro? Que são realmente os miseráveis, os desvalidos, aqueles das calçadas, aqueles que não vão trabalhar porque não têm mais condições, aqueles que dão graças a Deus por sobreviverem,
naquele dia. Não podem mais, foi tirado dele o futuro. Ele não escolhe mais, é um miserável. Portanto, aqui é o fulcro, o ponto principal da pergunta que devemos fazer a quem está propondo algum tipo de proposta econômica. O que tu defendes? Né? O que é justiça para ti? E quem fica dentro, quem fica fora desta tua ideia econômica? Fica aqui a reflexão, um abraço e até a próxima.